Você quer saber quanto os imóveis realmente rendem no longo prazo? E se isso pode mudar sua vida financeira? Porque enquanto muita gente tenta enriquecer rápido com especulação, existe um grupo silencioso construindo patrimônio sólido, década após década. E a diferença entre eles não é sorte, é estratégia. Hoje eu vou te mostrar quanto o mercado imobiliário realmente rende por ano, o que influencia esses números e como você pode usar isso para construir riqueza consistente no longo prazo. Mas antes de falar de porcentagens, você precisa entender por que o jogo imobiliário é diferente. Ao contrário da bolsa, que oscila todos os dias diante dos seus olhos, o imóvel trabalha em silêncio. Ele gera renda mensal. Ele pode se valorizar com o tempo. E ainda permite usar o dinheiro do banco para potencializar seus ganhos. Isso significa que o retorno não vem só de uma fonte, vem da combinação entre aluguel, valorização e efeito dos juros compostos ao longo dos anos. E é exatamente isso que faz o longo prazo ser tão poderoso. Mas quanto isso representa na prática? É o que você vai descobrir agora. Quando falamos em retorno anual médio, estamos falando da média de quanto o investimento rende por ano ao longo de um período. No mercado imobiliário, isso inclui duas coisas principais: a renda com aluguel e a valorização do imóvel. Historicamente, imóveis residenciais tendem a gerar algo entre 3% a 5% ao ano acima da inflação no longo prazo. Pode parecer pouco, mas aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Esse número é estável. Agora compare isso com outros investimentos. Ações podem render mais, mas com muito mais volatilidade. Títulos públicos oferecem estabilidade, mas normalmente com retornos menores. O imóvel ocupa uma posição intermediária. Ele combina previsibilidade com crescimento moderado. Já o setor comercial pode apresentar retornos mais altos, variando entre 6% e 12% ao ano, dependendo do tipo de imóvel e da região. Mas também exige mais conhecimento, gestão e tolerância a risco. E ainda existem os fundos imobiliários, que permitem investir no setor sem precisar comprar um imóvel diretamente. Eles oferecem renda periódica e liquidez. Agora vem a pergunta mais importante. Se o retorno médio não parece tão alto, como tantas pessoas constroem grandes patrimônios com imóveis? A resposta está em 3 fatores: tempo, alavancagem e benefícios fiscais. E é aqui que o jogo muda completamente. Primeiro, tempo. O imóvel tende a se valorizar de forma gradual. Não é explosivo, é acumulativo. Quando você mantém por 10, 15 ou 20 anos, o efeito composto da valorização, somado ao reinvestimento da renda, começa a gerar crescimento exponencial. Segundo, alavancagem. Diferente de outros ativos, o imóvel permite usar financiamento. Você pode controlar um ativo de alto valor usando capital parcial. Se o imóvel se valoriza, o ganho incide sobre o valor total, não apenas sobre o que você investiu. Isso multiplica o retorno sobre o seu capital próprio. Mas exige gestão cuidadosa, porque dívida mal administrada pode destruir rentabilidade. Terceiro, benefícios fiscais. Despesas como juros, manutenção e depreciação podem reduzir a carga tributária, e o tratamento de ganho de capital pode melhorar o retorno líquido na venda. Agora entenda isso: imóveis não são mágicos. Eles envolvem riscos, mercado pode desacelerar, taxas de juros podem subir, custos inesperados podem surgir. Mas quando analisamos décadas de histórico, o padrão é claro: imóveis tendem a oferecer crescimento constante, proteção contra a inflação e geração de renda. E é por isso que investidores pacientes continuam utilizando essa estratégia geração após geração. A grande lição é simples: o mercado imobiliário não recompensa pressa, ele recompensa constância. Se você pensa no longo prazo, entende os números e gerencia riscos com inteligência, o imóvel pode deixar de ser apenas um bem e se tornar uma máquina de construção de patrimônio. Agora a pergunta final é: você está buscando retorno rápido ou riqueza duradoura? Porque aqui está uma verdade que pouca gente fala. Imóveis não enriquecem pessoas ansiosas. Eles enriquecem pessoas disciplinadas. Se você compra esperando vender em 6 meses com lucro alto, você está especulando. Mas se você compra pensando em renda recorrente, valorização gradual e construção patrimonial, você está investindo. E isso muda tudo. Vamos aprofundar ainda mais. Existem 3 tipos principais de oportunidades no mercado imobiliário: o residencial, o comercial e os fundos imobiliários. O residencial é o mais comum: casas, apartamentos, pequenos prédios. Ele tende a oferecer estabilidade, demanda constante e risco moderado. Pessoas sempre precisam morar. Mesmo em crises, a necessidade básica permanece. Já o comercial pode oferecer retornos maiores: salas corporativas, galpões,
lojas, centros comerciais. Mas aqui o risco aumenta. Se a economia desacelera, empresas fecham, vacância sobe, renda cai. E você precisa ter preparo para lidar com ciclos econômicos. Agora os fundos imobiliários trazem outra dinâmica. Eles permitem investir com menos capital inicial, oferecem liquidez e distribuem rendimentos periódicos. Mas você não tem controle direto sobre o ativo. Você depende da gestão. Percebe o padrão? Retorno e risco caminham juntos. E é aqui que muitos erram. Eles olham apenas para o número da rentabilidade, mas ignoram o contexto. Localização influencia tudo. Cidades com crescimento populacional forte tendem a gerar mais valorização. Regiões com expansão econômica sustentada atraem demanda. Infraestrutura, mobilidade, desenvolvimento urbano, tudo impacta o preço. Outro fator essencial é a taxa de juros. Quando os juros sobem, o crédito fica mais caro, demanda diminui, preços podem desacelerar. Quando os juros caem, o crédito se expande e o mercado aquece. Entender esse ciclo permite tomar decisões mais inteligentes. Mas existe algo ainda mais poderoso: gestão ativa. Um investidor que melhora o imóvel, moderniza, aumenta a eficiência e reduz vacância pode elevar o retorno além da média do mercado. Ou seja, você não depende apenas da valorização natural, você pode criar valor. Agora vamos falar sobre erros, porque evitar erros muitas vezes é mais importante do que buscar retornos altos. Primeiro erro: superestimar aluguel. Projetar uma renda que o mercado não sustenta gera frustração e prejuízo. Segundo erro: ignorar custos ocultos. Manutenção, impostos, taxas, períodos sem inquilino. Tudo isso precisa estar na conta. Terceiro erro: excesso de alavancagem. Financiar demais pode parecer inteligente quando o mercado sobe, mas se houver queda, o impacto é amplificado. Quarto erro: falta de pesquisa. Comprar apenas por impulso ou emoção. Imóvel é número, é fluxo de caixa, é análise, não é paixão. Agora vamos juntar tudo. Historicamente, o mercado imobiliário mostrou crescimento moderado, consistente e resiliente. Não é um investimento mais explosivo, mas é um dos mais previsíveis quando bem estruturado. E no longo prazo, previsibilidade gera tranquilidade. Tranquilidade permite constância. Constância constrói patrimônio. Se você combinar boa localização, gestão eficiente, uso responsável de financiamento e visão de longo prazo, os retornos tendem a se acumular, ano após ano, década após década. E é exatamente isso que diferencia quem compra imóvel por impulso, de quem constrói liberdade financeira. Então voltamos ao início. Quanto o imóvel realmente rende? Em média, algo entre 3% e 5% ao ano acima da inflação do residencial, podendo chegar a 6% a 12% no comercial em cenários favoráveis. Mas o verdadeiro poder não está apenas na porcentagem anual. Está na combinação de renda, valorização, alavancagem e tempo. O tempo é o multiplicador invisível. E agora você entende o jogo completo. Imóveis não são atalho, são estratégia. Se você busca riqueza consistente, geração de renda e proteção contra a inflação, o mercado imobiliário pode ser uma peça fundamental no seu portfólio. Mas somente se você entrar com mentalidade de investidor, não de especulador. A decisão final é sua. Você quer emoção de curto prazo ou construção silenciosa de patrimônio ao longo dos anos?